Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, para você meu amigo, minha amiga, de perto, de longe. Eu sou o pastor Maurício, a nossa igreja fica localizada aqui na Avenida João Rodolfo Castelli, 571, Vila Rica, São José dos Campos, São Paulo. Eu queria aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando e compartilhar com você, meu irmão, algo que Deus colocou no meu coração sobre uma passagem bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 14, no versículo 24. Olha o que Jesus fala aqui. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vou explicar melhor. Os discípulos estavam no barco e iam atravessar para outro lado. Jesus tinha mandado eles na frente, ele ficou para trás, foi ao monte orar. A hora que ele desceu do monte, ele começou a caminhar sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos que já estavam no meio do mar. E ao aproximar do barco, os discípulos ficaram assustados, acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse para eles: não tema, sou eu. E eles ficaram mais calmos. Mas olha o que aconteceu no versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Então, meio desconfiado ali, Pedro, meio duvidoso, diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas e vá ao encontro do Senhor. Aí Jesus responde no versículo 29. E ele diz: vem. Glória a Deus. Aqui tem um entendimento muito grande para nós. Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Desde que Pedro, ao receber aquela palavra de Jesus, vem, ele não olhou para nada algum. Pelo contrário, ele colocou aquela palavra no coração, desceu do barco e começou a andar sobre as águas ao encontro do Senhor Jesus. Mas veja o que aconteceu. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, com o coração naquela palavra que Jesus tinha falado para ele, vem, e ele desceu do barco e começou a caminhar, ele estava indo muito bem. Mas o que aconteceu com Pedro? A hora que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para a água, para o vento, ele começou a ter medo, ele começou a ficar com um sentimento negativo dentro do seu coração. E a Bíblia fala aqui no versículo 30, olha o que diz aqui: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. Quer dizer, quando o medo entrou no coração de Pedro, a dúvida, a água e a circunstância entrou no coração dele, Pedro começou a afundar e começou a ir para o fundo do mar. Aí Jesus estendeu as mãos para ele, como está dizendo aqui, ó, no versículo 30. Ele clamou e Jesus estendeu a mão para ele e salvou ele naquele momento. O que quer dizer isso para nós na prática, irmãos? Enquanto Pedro estava na fé, caminhando sobre as águas, ele estava indo muito bem. Quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a água, o vento, e o sentimento de medo entrou no coração dele, ele começou a ir para o fundo do mar e afundar. Precisou Jesus estender as mãos para ele, para salvar ele. E hoje, como que é a vida do cristão? Infelizmente, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você foi criado na igreja, ou você já esteve na igreja. Veja que quando muitas pessoas, ao começar a sua caminhada cristã, elas começam bem. Elas dizem: ó, Jesus, eu te amo. E elas começam a ir para a igreja enquanto elas estão olhando para Jesus, elas estão caminhando muito bem. Estão indo à igreja, orando, buscando, cantando, servindo a Deus. Elas estão, quer dizer, ali naquele primeiro amor e olhando para Jesus, elas
estão indo completamente do jeito que Deus espera que seja o nosso comportamento de fé. Mas o que acontece na caminhada cristã? Muitas pessoas, com o passar dos dias, do tempo, dos anos, elas tiram os olhos de Jesus e começam a olhar para os problemas, começam a olhar para as dificuldades, começam a olhar para os obstáculos, aí acabam amarelando, acabam desanimando, prostrando, ficando para trás e colocando a culpa no pastor, no fulano. Quer dizer, muitas pessoas estão nessa situação hoje. Em vez de estar caminhando na fé, olhando para Jesus, como começou lá atrás, não, hoje encontram desanimado, não vão mais à igreja, pararam, e assim por diante. Quantas e quantas pessoas estão nessa situação, paradas, estão afundando, talvez já no fundo do poço. Meu irmão, sabe por que talvez você se encontra no fundo do poço? Talvez eu estou falando com você que é desviado da igreja, você que já esteve na igreja e hoje você se encontra lá no fundo do poço. Você, em vez de olhar para Jesus, você começou a olhar para os problemas, você começou a olhar para as dificuldades, você olhou para os obstáculos. Qualquer pessoa que colocar o coração nos obstáculos, nos problemas, nas dificuldades, vai afundar o barco. O nosso coração tem que estar na palavra de Deus, o nosso coração tem que estar em Cristo Jesus. E nossos olhos espirituais têm que estar no Senhor Jesus. Porque enquanto você olha para Jesus e você coloca só Ele no seu coração, você caminha, você atravessa, não tem barreira, problema, dificuldade que venha parar você. Mas quando você coloca o seu coração, os olhos nos problemas, nas dificuldades, aí você começa a encontrar problemas. E muitos estão nessa situação, porque olharam para os problemas. Se você quer vencer na vida, você não pode olhar para os problemas, você não pode olhar para as dificuldades, você tem que olhar para Jesus. Sabe o que a palavra de Deus fala acerca de Jesus? Ele é autor e consumador da nossa fé. Então, se eu quiser vencer nesse mundo e andar pela fé e fazer a diferença mesmo, eu tenho que colocar os meus olhos, no meu coração, somente no Senhor Jesus. Porque se eu tirar o meu coração de Jesus e ficar olhando para o fulano, para o Beltrano, para o Cicrano, olhando para os problemas, para as dificuldades, eu vou desanimar, vou prostrar, eu vou acabar desistindo, parando, achando que não preciso mais da igreja. E muitas pessoas estão hoje nessa situação, desanimado, prostrado, parado, porque olharam para as pessoas. Meu irmão, se você olhar para os homens, você vai encontrar problema. Mas se você olhar para Jesus, se você olhar para Deus, você não vai encontrar. Pelo contrário, Ele vai edificar a tua fé. E você vai encontrar força, coragem para prosseguir a sua jornada. Então o problema está aí. Quando Pedro estava na fé, ele ouviu a voz de Deus: vem, desce, vem, pula na água. Pedro desceu no barco e foi. E estava indo muito bem, andando sobre as águas, ao encontro de Jesus. Mas quando o sentimento do medo, da dúvida entrou no coração de Pedro, ele começou a ir para o fundo do poço e afundar. E hoje não é diferente. As pessoas que estão na fé, andando pela fé, elas estão indo muito bem. Mas aquelas que estão com os olhos nos problemas, nas dificuldades, estão indo de mal a pior, estão afundando o barco, amarelando, prostrando, desfalecendo na fé, deixando de ir à igreja, deixando de participar do corpo de Cristo por coisas, por coisas banais, porque a pessoa olhou para o problema. Meu amigo, minha amiga, eu quero deixar registrada essa palavra aqui para você acordar. Coloque o teu coração no Senhor Jesus. Jesus esperava um resultado diferente de Pedro. Jesus esperava que Pedro fosse até ele, voltasse os dois abraçados para o barco. Com certeza Jesus ia ficar maravilhado com Pedro. Mas Jesus ficou decepcionado com a atitude de Pedro, porque Pedro sentiu medo e foi para o fundo do mar. Só não morreu afogado porque Jesus teve misericórdia dele e estendeu as mãos para ele. Mas olha o que diz no versículo 31. Olha o 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus deu uma bronca em Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha aí, irmão. Olha o fracasso de Pedro, porque ele duvidou. Naquele momento, em vez de ele permanecer na fé, ele desfaleceu a fé, ficou olhando para o mar, para a água,
aquela circunstância toda ali, ele amedrontou e amarelou. E Jesus deu uma bronca nele. Oh, meu irmão, porque Jesus esperava outra atitude de Pedro. Jesus esperava uma atitude de fé. Mas Pedro, naquele momento, infelizmente, ao olhar para as circunstâncias, acabou decepcionando o Senhor Jesus. Aí eu quero dizer para você, como que está a tua vida? Você tem, como que tem sido a sua vida em relação às coisas de Deus? Você tem agradado a Deus? Você tem chamado a atenção de Deus porque você crê? Ou você tem decepcionado o Senhor? Ou você tem decepcionado o Senhor Jesus? Porque se você desfaleceu, amarelou, desanimou, prostrou, está desviado, hoje se encontra abatido, lamentando, você está decepcionando a Deus. Deus te chamou para você servir a Ele, para você andar na fé, para você caminhar a sua caminhada com Cristo, andar sobre a luz da palavra dele. E Ele espera de nós isso, que nós venhamos a fazer a diferença aqui nesse mundo pela fé. Temos que acreditar no poder de Deus, temos que crer que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, e em Cristo nós podemos muitas coisas. Jesus diz que tudo é possível aquele que crê. É possível sim a gente atravessar a margem para o outro lado, conquistar, avançar, alcançar o nosso sonho, os nossos objetivos, os nossos projetos. É possível ver milagres, prodígios e maravilhas. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar na fé. Eu preciso estar no primeiro amor, eu preciso estar com meus olhos fixos no Senhor Jesus. Porque se eu tirar os meus olhos do Senhor Jesus, meu irmão, aí a coisa vai ficar feia. É o que tem acontecido. Muitas pessoas, em vez de permanecer com os olhos fixos, o coração na palavra de Deus, tiram os olhos de Jesus e colocam o coração no problema. Aí começam a murmurar, reclamar, inventar coisas, ou ver de um obstáculo, fulano não presta, ciclano não presta, o pastor é fraco, o pastor não tem unção. Quer dizer, vê 1001 obstáculos. Mas o problema não é nada disso. O problema é a pessoa. Em vez de olhar para Cristo, em vez de olhar para o Senhor Jesus, olhou para os obstáculos. E agora se encontra no fundo do poço. Mas Deus quer te arrancar daí, meu irmão. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Dê um passo para Jesus. Procura uma igreja mais próxima da sua casa. Entregue a tua vida para Jesus. Lembra onde você parou, onde você caiu, e se conserte. Diga, Senhor, a partir de hoje eu quero chamar a atenção de Deus. Eu quero andar pela fé. Eu quero ver os resultados da palavra de Deus na minha vida. Deus espera uma atitude de fé de mim e de você, daqueles que creem, porque Jesus falou, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você quer que Deus faça uma obra na sua vida, dê um passo de fé ainda hoje. Fala, Jesus, eu quero fazer a diferença. Abraça a palavra de Deus, meu irmão. Olhe para Jesus, não olhe para nada mais. Olhe somente para Jesus. Aí você está no caminho certo. E pode ter certeza absoluta. Com a fé no coração e a confiança na palavra de Deus, você vai atravessar a tempestade, você vai vencer obstáculos, dificuldade, problema, não importa o que aparecer no teu caminho, você vai vencer. Em nome de Jesus. Jesus mesmo disse, aquele que crê em mim é mais do que vencedor. Meu irmão, não desista da sua caminhada. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Aprenda a olhar para Jesus e confiar na palavra dele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você nesse momento tão especial que Deus preparou. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade, sabe, nós vamos consagrar esse copo com água e eu quero fazer uma oração por você, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar nessa água? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, consagra esse copo com água. Consagra também a vida daquela pessoa que está do outro lado, ouvindo essa mensagem. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, levantar. Talvez você se encontre no fundo do poço, desviado. Talvez você se encontre nas drogas. Talvez você se encontre completamente abatido, desanimado. Mas Deus quer te levantar, meu irmão. Deus socorreu Pedro quando ele estava afundando. Estendeu as mãos para ele. E Deus quer estender as mãos para você também. Aonde você estiver, receba a unção de Deus. Seja curado, liberto, restaurado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu determino uma mudança total e completa na tua vida. Receba a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos tomar dessa água abençoada? Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade. Que
Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém e graças a Deus.